Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quando nei tempi antichi, nel IV secolo, V secolo, il battesimo era celebrato, Quando o batismo era celebrado, né, nos primórdios da igreja, ali pelo quarto, quinto séculos, nei battisteri, no? né, era celebrado nos batistérios, Poi c'era nella Chiesa la comunità cristiana che aspettava che questi avessero finito di celebrare il battesimo. né. Enquanto o batismo era celebrado nos batistérios, a comunidade cristã esperava ali dentro da igreja, né, que chegassem aqueles que tinham sido batizados. E questo faceva parte della mentalità che il battesimo imprimeva. Né? E isso configurava a mentalidade que era impressa pelo batismo. Usciti dall'acqua, i neofiti facevano una processione alla chiesa dove li aspettava il resto della comunità cristiana. Né? Após sair das águas, os neófitos saíam do batistério em procissão em direção à igreja, à comunidade que os esperava. E questo appunto era un insegnamento ulteriore sul battesimo. Né? Essa procissão, né, nos ensina, era um outro ensinamento também sobre o batismo. Che il battesimo non è finito dopo che io sono uscito dall'acqua. Né? E ensina exatamente que o batismo não terminou no momento em que nós saímos da água. Ecco. Perché appunto il battesimo presuppone il fatto che quello che Dio lì mi ha regalato io lo faccia mio. Né? E isso, por quê? Porque o batismo pressupõe o fato de que aquilo que Deus me deu como presente, agora é preciso que eu me aproprie desse presente, que eu faça ele meu. E per questo c'è Giacomo di Sarug che dice: E, né, então, nesse sentido, nos diz São Tiago de Sarug. l'uomo ha tre nascite. Né? O ser humano passa por três nascimentos. La prima è dal grembo della mamma, Né? O primeiro nascimento do ventre da mãe. la seconda è dal grembo dell'acqua nel battesimo O segundo nascimento é do ventre da água no batismo. e il terzo quando con la sua sinergia, con la sua volontà, asseconda quello che è successo in lui nel battesimo. Né? E o terceiro nascimento é quando ele, com a sua sinergia, com a sua vontade, ele adere àquilo que aconteceu no batismo. Ecco, in questa prospettiva, la settimana in albis, la settimana dopo Pasqua, era un'ulteriore fase della liturgia battesimale. Nesse sentido, a semana chamada in albis, que é, né, a semana de branco, que é a semana após a Páscoa, ela era uma ulterior fase do batismo. I neofiti, cioè quelli che erano stati appena battezzati, si riunivano ogni giorno nella chiesa per la cosiddetta mistagogia. Né? Os neófitos, aqueles que tinham acabado de ser batizados, eles se reuniam durante aquela semana após a Páscoa, todos os dias na igreja para as chamadas mistagogias. Cioè le catechesi dopo il battesimo centrate sulla spiegazione dell'Eucarestia. Né? As mistagogias, ou seja, as catequeses, né, após o batismo, que eram centradas no tema da Eucaristia. Queste spiegazioni non erano date prima del battesimo, Né? Essas explicações sobre a Eucaristia não eram dadas antes do batismo. perché? Perché solo il battesimo, illuminando la mente e il cuore dell'uomo, Né? Por quê? Porque somente o batismo, iluminando o coração e a mente da pessoa, lo rende capace di entrare nel mistero della Chiesa, né, a torna então capaz de entrar no mistério da igreja. di gustare e perciò di vedere, di comprendere. Né? O batismo a torna capaz de experimentar e por isso então capaz de ver e de compreender. Allora, prima si vive Né? Antes, né, está a vida. e poi si concettualizza, si pensa la vita. Primeiro se vive, depois se pensa, se conceitualiza a vida. Prima c'è un gusto Né? Antes tem ali a prova, a experiência. e poi si danno delle categorie a questo gusto che abbiamo sperimentato. Né? E aquele sabor, aquilo que se experimentou, somente depois é que ele vai ser categorizado. E questa settimana era incentrata sulla simbolica di due numeri, Né? E essa semana, em Albis, era centrada também, né, sobre a simbólica de dois números, il 7 e l'8. né? O número 7 e o número 8.
Il numero 7 che cosa è? È la vita normale, la vita ordinaria, quotidiana, la settimana fatta di un giorno dopo l'altro, no? Né? O número 7 exprime a vida normal, a vida cotidiana, a semana, por exemplo, que é feita de um dia após o outro. È la misura del tempo. Né? O significa a medida do tempo. Ecco. Mentre l'8 è il compimento, l'ottavo giorno. Né? O 8, por sua vez, expressa o completamento, né? O oitavo dia. Il tempo del regno. Né? É o tempo do reino. Ci sono tanti battisteri anticamente che sono fatti infatti come ottagono, no? Né? Então, existem muitos batisterios feitos, né, em épocas passadas, feitos em forma de octógono, com 8 lados. L'ottava di Pasqua, l'ottava di Natale, l'ottava che si vive nella liturgia, no? Né? A oitava de Páscoa, a oitava de Natal, que nós vivemos na liturgia, Dove si praticamente ripete sempre la liturgia della solennità, no? né? Durante uma oitava se repete ali todos os dias aquela liturgia da solenidade. È proprio l'insistere su questo compimento, su questa eternità, su questa vita del regno. Uma oitava é próprio uma insistência sobre essa vida do reino, essa vida que ali é realizada. Ecco, però questa vita del regno deve entrare nel tempo, nei 7 giorni. Né? Essa vida, porém, essa vida do reino, essa vida dos 8 dias, deve reentrar na vida dos 7 dias. Allora la Chiesa ha questo doppio ritmo del tempo. A igreja, percebam, né, possui esses dois ritmos do tempo, E ogni cristiano. né? E assim como todo cristão, Quello della vita nell'ottavo giorno, né? Nós temos o tempo da vida no oitavo dia, quello dello sperimentare già in anticipo questa vita del regno, né, que é aquele tempo de experimentar já em antecipação a vida que é a vida do reino, e questo è quello del vivere nei 7 giorni, e temos também o tempo do viver nos 7 dias, dove noi piano piano dobbiamo far trasparire questa esperienza dell'ottavo giorno. né? Nos quais nós devemos fazer transparecer aquela experiência da vida no oitavo dia. Ecco. E fra questi riti della settimana in albis, degli 8 giorni, Né? E entre esses ritos da semana in albis, né, a semana após a Páscoa, dos 8 dias, c'era l'abluzione, cioè si lavava il crisma e si levavano i segni, la veste bianca, no? entre esses ritos estava a ablução, né, que significa, né, se lavava o olho do crisma recebido no batismo, né, e se tirava também, né, as vestes batismais. Perché questi erano segni dati per diventare realtà. Né, porque esses, né, foram sinais dados para se tornarem realidade. Allora solo l'appropriazione interiore del dono Né? Então, somente a apropriação interior do dom, aiuteranno in questo fatto che la vita diventa trasparente all'ottavo giorno. né? Então, somente a apropriação, né, desse dom na realidade vai fazer com que aquilo que se viveu no oitavo dia seja concretizado de verdade. La veste bianca è data non per portare tutta la vita la veste bianca, Né? no? Nós recebemos a veste branca batismal não para andar com ela durante toda a vida, Ma perché questa novità di vita simboleggiata dalla veste bianca sia fatta nostra. né? Mas nós recebemos a veste branca para que aquela novidade de vida ali simbolizada se torne nossa, né? Que nós nos apropriemos dela no cotidiano. Il vescovo faceva una grande benedizione su questi neofiti Né? Um outro rito dessa semana, o bispo abençoava, né, rezava uma grande bênção sobre esses neobatizados. e c'erano delle esortazioni che avevano un linguaggio un po' militare. Né? E nessa bênção existiam algumas exortações com uma linguagem bastante militar. Perché? Perché ora comincia la martiria, la testimonianza. Né? Porque ali já começava a martiria, né? O testemunho. E il vescovo è come un generale che sta davanti alle sue reclute. Né? O bispo ali estava como um general, então, diante dos seus recrutas. Hanno questa uniforme brillante, nuova, appena messa, no? Né? Como se todos tivessem aquele uniforme novo, brilhante, né? Que eles acabaram de vestir. Ecco, però il vescovo sa che questa lotta che loro incominciano è una lotta terribile, seria, no? Né? Mas o bispo sabe que a luta que eles ali estão começando é uma luta
de verdade, é uma luta séria. E per questo c'è questa benedizione che chiede protezione, aiuto, coraggio, Né? E perseveranza. por isso, o bispo os abençoa com essa oração de bênção, pedindo coragem, perseverança, força. Nei riti orientali, fra questi riti conclusivi del battesimo, c'è anche la tonsura. Né? No rito oriental, entre esses ritos que são conclusivos do batismo, estava presente também a tonsura. Il che fa vedere che anche i riti di professione monastica sono una duplicazione del battesimo. Né? O que mostra que mesmo os ritos de profissão monástica, eles são também, de alguma forma, uma continuação, um prolongamento do batismo. Il monaco non è altro che uno che fa vedere l'esemplarità della vita battesimale. Né? O monge não é outra coisa senão alguém que mostra em si aquela exemplaridade da vida batismal. E qual è il senso della tonsura? Né? E qual que é o sentido da tonsura? È il simbolo dell'obbedienza. Né? A tonsura é o símbolo da obediência. Nel rito bizantino si dice si tagliano i capelli al servo di Dio è il nome, no? Né? No rito oriental se diz, né? Cortamos os cabelos do servo de Deus e aí se diz o nome da pessoa. Il battezzato è unito all'identità del Messia. O batizado, ele é unido à identidade do Messias. La sua esistenza non è più sua, lui appartiene a un altro. Né? A sua existência não é sua própria mais, agora ele pertence a um outro. Allora la tonsura esprime questa radicale consacrazione di tutti i cristiani. Né? E a tonsura, então, ela exprime essa consagração radical que é de todo cristão. E allora comincia ora la vita normale, compresa come un passaggio. Né? A partir dali, então, começava a vida normal, né? Sendo entendida como uma passagem, Una Pasqua, un pellegrinaggio, né? Uma Páscoa, uma peregrinação, verso questo giorno senza tramonto dove la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. né? Uma peregrinação na direção daquele dia sem fim, sem pôr do sol, que é o dia da nossa vida escondida com Cristo. Allora, la nostra vita sta lì, nascosta con Cristo in Dio, Né? A nossa vida, onde ela está? A nossa vida ela está ali, escondida com Cristo em Deus. perché a quell'altra vita noi siamo morti nell'acqua, no? Né? Por quê? Porque a nossa outra vida, nós somos mortos a ela na água. E allora lo scopo di tutta la vita dopo il battesimo non è far altro che far sì che la mia esistenza si conformi a questa vita nascosta con Cristo in Dio. Né? Então, o objetivo então da nossa vida após o batismo não é outro senão fazer da nossa vida, né, uma conformidade, que ela seja cada vez mais conforme àquela nossa vida que está escondida com Cristo em Deus. Quindi quando la liturgia battesimale è finita, il battesimo non finisce. Né? Então, quando termina a liturgia batismal, o batismo não termina ali também. Non è un evento nel tempo storico che diventa una questione del passato. Né? O batismo não é um evento do tempo histórico, né, que se torna na nossa vida uma questão do passado. Anzi, proprio allora il battesimo comincia a operare in noi. Né? É exatamente ali, depois dos ritos, é que o batismo começa a operar em nós. Tutta la vita spirituale è racchiusa in questo sì, in questo assenso alla grazia ricevuta nel battesimo. Né? Então, toda a nossa vida espiritual, ela está contida naquele sim, naquela graça que nós recebemos no batismo. Se non si capisce questo, è chiaro che il cristianesimo non funziona. E se nós não entendemos isto, é claro que o cristianismo não vai funcionar. Perché il cristianesimo non è l'iscrizione a un partito. Né? Porque o cristianismo não é inscrever-se em um partido, afiliar-se a um partido. Non è la condivisione di un credo umanitario o sociologico. Né? O cristianismo não é a partilha de uma fé humanitária, uma fé sociológica. Ma essere rigenerati a questa vita nuova e vivere secondo questa vita, qui, ora. No? Né? Ser cristão significa ser regerados para esta vida nova e viver segundo essa vida aqui, agora. Allora essere cristiani significa diventare quello che già siamo nascosti con Cristo in Dio. Né? Então, ser cristão significa tornar-se aquilo que nós já somos, mas somos escondidos com Cristo em Deus.
Noi diciamo allo Spirito vieni, né? Nós dizemos ao Espírito, vem, ma lo Spirito è già dentro di noi. mas o Espírito já está dentro de nós, já nos habita. Per la nostra disattenzione, per il nostro peccato, noi siamo inconsapevoli della sua presenza che dimora in noi. Né? Mas por causa da nossa desatenção, por causa do nosso pecado, a gente se torna inconsciente, a gente não presta atenção que Ele já mora dentro de nós. Noi dobbiamo diventare quello che siamo, Nós precisamos nos tornar aquilo que nós somos, nel senso che dobbiamo scoprire colui che in noi è già presente, no sentido que nós precisamos descobrir em nós aquele que já está presente, per cooperare consciamente con la sua attività in noi. para que nós então para que nós possamos cooperar conscientemente com a sua ação. C'è un autore del V secolo, Marco Lasceta, Né? Autor do 5º século, Marcos, o asceta, che dice che per quanto un uomo possa crescere nella fede, né? Ele diz, né? Um homem até pode crescer na fé, mas ainda que ele cresça, per quanto grandi benedizioni possa avere, né? Ainda que ele receba muitas e muitas bênçãos, lui non può scoprire mai niente di più di quello che ha ricevuto nel battesimo. né? Ainda que o homem receba tantas bênçãos, ele não pode descobrir ou receber nada maior do que aquilo que ele já recebeu no batismo. Allora noi da parte nostra non possiamo aggiungere niente di più a questa grazia, Né? Do nosso lado, a gente não pode acrescentar nada mais a esta graça. ma questa grazia è rivelata e manifestata a noi progressivamente Essa graça recebida, ela é revelada a nós, ela é manifestada progressivamente, nella misura in cui noi cooperiamo con questa grazia. à medida em que nós cooperamos com esta graça. Allora qualsiasi cosa noi facciamo dopo il battesimo Então, qualquer coisa que nós fizermos após o batismo, era già nascosta dentro di noi ela já estava escondida dentro de nós, e veniva da questo battesimo. né? E ela vem desse batismo. Allora la vita spirituale, la vita ascetica, non è altro che una rivelazione crescente di questa grazia battesimale che noi abbiamo già ricevuto. Né? Então, a vida espiritual, a vida ascética, ela não é uma outra coisa senão a revelação progressiva daquela graça que nós já recebemos no batismo. Per questo Marco Lasceta dice: nel nostro inizio è la nostra fine, è il nostro scopo. No? Por isso que Marcos, o asceta, ele dizia que naquele nosso início já estava o nosso fim, já está o nosso escopo. Partendo dallo stadio in cui lo Spirito Santo opera dentro di noi segretamente, in modo nascosto, Né? Partindo ali daquele estado em que o Espírito Santo já se manifesta, já age dentro de nós de maneira escondida, noi siamo chiamati ad avanzare fino al punto della consapevolezza. né? Partindo daquele ponto ali, nós somos convidados, né, a avançar em direção à tomada de consciência da presença desse Espírito operante. Quando conosciamo questa presenza dello Spirito attivamente, Né? E quando nós conhecemos essa presenza do Espírito ativamente, con la piena certezza, con la percezione del nostro cuore, no? né? Quando nós, daquele ponto ali em que nós conhecemos essa presença com a certeza do nosso coração, E questo proprio perché il battesimo non è un atto magico. né? Isso tudo porque o batismo não é um ato mágico. Il passaggio da uomo creatura a uomo figlio non è un intervento magico. Né? A passagem, né, de ser um ser humano criatura a ser um ser humano filho não é um evento mágico. Tant'è vero che Paolo dice che c'è una lunga e dolorosa gestazione, no? Né? Isso é tão verdade que Paulo fala de uma longa e dolorosa gestação. Nel capitolo 4 dei Galati dice che c'è un parto nel dolore, no? Né? No capítulo 4 da carta aos Gálatas, Paulo diz que existe esse período de parto, né, vivido na dor. Dio dà tutto al momento del battesimo, Né? Deus dá tudo no momento do batismo. ma poi c'è bisogno di questa appropriazione interiore della grazia. Né? Mas em seguida, nós precisamos nos apropriar interiormente desta graça. Che i padri esprimono con una bella parola, Né? E os padres exprimem isso com uma palavra bonita. sinergia, no? Sinergia. Che vuol dire coazione, Né? azione comune. Né? Sinergia significa coação, ou seja, uma ação comum.
azione congiunta, uma no? ação conjunta, Di Dio e dell'uomo in Cristo. uma ação conjunta de Deus e do ser humano em Cristo. Dio dà, ma ci vuole che l'uomo accolga. Né? Deus dá, mas é preciso que nós acolhamos. Ecco. Allora l'incorporazione dell'uomo a Cristo, la sua unione con Dio, Né? Então, a incorporação do ser humano a Cristo, ou seja, a nossa união com Deus, richiede la cooperazione di due forze non uguali, ma tutte e due necessarie. né? Essa união, ela requer a cooperação de duas forças, né? Que não são iguais, mas são todas as duas necessárias. La grazia di Dio e la volontà dell'uomo. Né? A ação da graça de Deus e a ação da vontade do homem. Ecco. C'è questo mistero della collaborazione dell'uomo che Dio vuole usare per salvare l'uomo. No? Né? Existe esse mistério aí da colaboração do ser humano, a nossa colaboração que Deus quer usar para nos salvar. Noi non siamo capaci di originare la nostra salvezza, Né? Nós não temos capacidade para dar origem à nossa salvação. ma senza la nostra accoglienza questa salvezza non funziona. Né? Mas sem que nós a acolhamos, essa salvação não tem efeito. Ecco. E Nicola Cavasilas dice Né? Nicola Cabasilas, aquele autor sobre o qual já falamos, ele diz, che tutta la stoltezza del peccato né, que toda a estupidez do pecado consiste nel non accogliere questa vita nuova, consiste em não acolher essa vida nova, ma difendere con i denti stretti quella vita che è già morta. né? Consiste em defender, né, vorazmente aquela vida que já está morta, Noi continuamente difendiamo il nostro cadavere, né? A gente continuamente fica defendendo o nosso cadáver. questa vita morta legata appunto all'uomo vecchio. A gente defende aquela vida morta que era ligada ao homem velho. E Giovanni, nella prima lettera, Né? São João, na primeira carta, al capitolo 3, il versetto 9, né, o capítulo 3, versículo 9, ci dice che la nostra umanità in Cristo è risorta in un modo così radicale disse que a nossa humanidade, ela ressuscitou em Cristo de uma forma tão radical, che in questa nuova condizione non è più soggetta al peccato. né, que naquela condição de ressuscitada com Cristo, ela já não está mais sujeita ao pecado. Dice chiunque è nato da Dio non commette peccato, Por isso que João diz, né, aquele que nasceu de Deus não comete pecado. perché un germe divino dimora in lui. Por quê? Porque um germe divino mora nele, né, um pedacinho, um traço de Deus. E allora perché noi pecchiamo? Então, por que é que nós pecamos? Perché spostiamo il nostro epicentro ancora sull'uomo vecchio. Né? Nós pecamos porque a gente desloca o nosso epicentro de volta para o homem velho. Ecco, allora, il battesimo è questa nuova nascita, O batismo, ele é esse novo nascimento. ci dà questo nuovo modo di esistenza. Nos dá esse novo modo de existir. Un teologo greco importante oggi, Sisiulas, Né? Um teólogo grego muito importante em nossos dias, né? Zizoulas, ci dice che ci dà una nuova ipostasi, né? no? Diz que o batismo nos dá uma nova hipóstase. Che è una ipostasi ecclesiale, un'ipostasi di comunione. Né? Uma hipóstase eclesial, uma hipóstase de comunhão. Ma la vecchia ipostasi biologica, l'uomo vecchio che noi abbiamo con noi, no? Né? Mas a velha hipóstase, né, biológica, né, do homem velho que nós trazemos conosco, Noi ci combatteremo fino alla nostra morte. né, nós vamos lutar com ela até a morte. Ecco, allora fino al momento della nostra morte noi vivremo questo uomo nuovo, questa ipostasi ecclesiale, Né? Então, até o momento da nossa morte, nós vamos viver esse homem novo, essa hipóstase, essa pessoa eclesial, in momenti fugaci di grazia spirituale, né, em pequenos momentos fugazes de graça espiritual, come un'intuizione, no? né, como uma intuição, Ecco. E principalmente nell'Eucaristia, né, e principalmente na Eucaristia. perché l'Eucaristia è appunto questa convocazione sulla Piazza d'Oro Né? Por quê? Porque a Eucaristia ela é essa convocação que nos leva ali àquela praça de ouro, dei salvati di tutti i tempi. né? A praça dourada de todos os que foram salvos de todos os tempos. Ecco, questo uomo nuovo che è nato dalle acque battesimali e che è nascosto con Cristo in Dio, Né? Esse ser humano novo que nasceu das águas e está escondido com Cristo em Deus,
siccome è, abbiamo detto, persona, né? Assim como nós dissemos, ele, esse homem novo, ele é pessoa, e la persona, abbiamo detto, è quello che emerge dalla comunione, e a pessoa, né, como também dissemos, é aquilo que emerge da comunhão. è una realtà escatologica, A pessoa é uma realidade escatológica, è una realtà del regno. né? É uma realidade do reino. Perché? Perché noi ancora ci sono tante cose che ci dividono dagli altri. Né? Por quê? Porque ainda existem tantas coisas que nos dividem uns dos outros. E solo nel regno noi vivremo la comunione piena. E é somente no reino que vamos viver a plena comunhão. Solo Dio è persona in senso assoluto, Né? Somente Deus é pessoa em sentido absoluto. perché solo Lui vive la comunione Por quê? piena. Porque só Deus vive a comunhão plena. Allora, noi siamo in processo di diventare persone Né? Nós estamos em processo de nos tornarmos pessoa. e diventiamo persone nella misura in cui ci cadono le barriere che ci dividono dagli altri. Né? E nós vamos nos tornando pessoas na medida em que vão caindo essas barreiras que nos dividem uns dos outros. Per questo noi neanche sappiamo fino alla fine troppo chi siamo. Né? É por isso que nós, no fim das contas, nem nós mesmos sabemos quem é que somos. E l'Apocalisse dice che Dio ci darà la pietruzza bianca dove c'è scritto il nostro nome al momento in cui lo incontreremo. Né? E o livro do Apocalipse diz que Deus vai nos dar aquela pedrinha branca onde está escrito o nosso nome naquele momento em que nós o encontrarmos. Perché solo allora ci conosceremo definitivamente nella comunione realizzata. Né? Por quê? Porque somente ali, naquele momento, é que nós vamos nos conhecer, né? Naquela comunhão realizada. Allora questo uomo nuovo noi lo viviamo dal futuro e andando verso il futuro. Então, esse ser humano novo, nós o vivemos vindo do futuro, né? E olhando para esse futuro, a partir do futuro e olhando para o futuro. E per questo l'Eucaristia è il luogo centrale per sperimentare questa identità del nostro uomo nuovo. E é por isso que a Eucaristia é o lugar principal para nós experimentarmos a identidade desse homem novo. Ma l'Eucaristia non è una realtà statica, Né? Mas a Eucaristia não é uma realidade estática. è una Pasqua, un passaggio. Né? A Eucaristia é uma Páscoa, uma passagem. Perché? Perché io intuendo chi sono nella comunione, Né? Por quê? Porque eu, intuindo quem eu sou na comunhão, questo è una richiesta che io assecondi la dinamica che mi porta a vivere quello che ho intuito lì, no? né? Essa intuição de quem sou na comunhão, ela já exige de mim uma adesão àquela realidade que eu vejo que sou, né? naquele final dos tempos, naquele futuro com Cristo. Bene. E a partire da qui si capisce anche che cosa è la vocazione. Né? A partir daqui, a gente consegue então entender o que é a vocação. Ecco. E abbiamo visto che cosa succede con il battesimo. Né? Nós vimos o que é que acontece com o batismo. Il battesimo ci trasporta nel regno, Né? O batismo nos leva até o reino. alla fine dei tempi, all'eschaton. Né? Nos leva para o final dos tempos, nos leva para o eschaton. E abbiamo detto allora che il tempo e la storia, oltre che essere un movimento che viene dal passato verso il presente, verso l'oggi, Né? Nós também já dissemos que o tempo, não é um movimento que vem do passado e nos traz até o presente, nos leva para o hoje. ma è anche un movimento che parte dal futuro verso il presente. Né? Mas o tempo é também um movimento que vem do futuro na direção do presente. Se il compimento sta lì, Né? Se o completamento está ali, questo compimento ha anche una forza di attrazione né? verso di sé, no? Esse completamento, essa plenitude exerce também uma força de atração na nossa direção. Ecco. E anche la nostra vita personale insieme alla storia viene da lì. No? E até mesmo a nossa vida pessoal e a história, elas vêm dali. L'abbiamo più volte citato Colossesi 3:3 in questi giorni, no? Né? Hoje, né, nesses dias, mais de uma vez, nós citamos a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, Né? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. né? Onde está Cristo que subiu à direita do Pai.
pensate alle cose di lassù, né buscai as coisas do alto, non a quelle della terra. né não aquelas da terra. Voi infatti siete morti Né vocês, de fato, estão mortos, e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. e a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, Né? Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. então também vocês se manifestarão com Ele na glória. Allora c'è un'ascesi, c'è una lotta che riguarda non solo la nostra vita personale, Existe então uma sese, uma luta que diz respeito não somente à nossa vida pessoal, ma anche il nostro modo di ragionare come Chiesa né? Mas também diz respeito ao nosso modo de raciocinar como igreja. per conformare la nostra vita nella carne Né? Uma luta para conformar, para colocar em conformidade a nossa vida da carne a quella nostra identità nascosta con Cristo in Dio. àquela nossa identidade que está escondida com Cristo em Deus. E qui di nuovo, appunto, capiamo qual è il compito della vita cristiana. Né? Nessa reflexão a gente entende novamente qual que é a tarefa da vida cristã. Noi siamo in Cristo, noi siamo lassù, Né? Nós estamos em Cristo, nós estamos lá no alto, ma non ragioniamo come si ragiona lì. mas a gente não pensa aqui como a gente pensa lá. La nostra mentalità è ancora legata a quella logica della carne A nossa mentalidade está ainda ligada à lógica da carne, per ammazzare la quale Cristo doveva morire. né? Per ammazzare la quale? Cristo doveva Sim, morire, né? no? E para destruir essa mentalidade era necessário que Cristo morresse. Se io non comincio un'ascesi della mia intelligenza secondo la vita nuova che ho ricevuto, Né? Se eu não exercito uma sese da minha inteligência segundo essa vida que eu recebi, io continuerò a essere un battezzato ma a pensare secondo l'uomo vecchio. né? Eu vou ser um batizado que continua a pensar segundo as categorias do homem velho. Sarò un uomo vecchio educato al modo dell'uomo nuovo. Né? Eu vou ser um homem velho educado à maneira do homem novo. Allora dopo il battesimo si apre tutto un processo per guarire l'uomo totalmente. Né? Então, após o batismo, começa esse processo para curar o homem inteiramente, integralmente. Nella carne, nell'intelligenza. Né? Para curá-lo na carne, para curá-lo na inteligência. Abbiate una mente rinnovata in Cristo. Né? Tenhais uma mente renovada em Cristo. I sentimenti. No? Os sentimentos. Abbiate i sentimenti di Cristo. Né? Tenhais sentimentos de Cristo. I sensi. Né? Os sentidos. Quei sensi che nel battesimo sono stati unti. Aqueles sentidos que no batismo foram ungidos. Tutto deve venire guarito, restaurato, Né? Tudo isso deve ser curado, deve ser restaurado. diventare nuovo. Né? Deve tornar-se novo. Altrimenti noi viviamo nella menzogna. Né? Caso contrário, a gente vai viver na mentira. E 3 o 4 versetti dopo che Paolo dice che noi viviamo nascosti con Cristo in Dio, Né? 3 ou 4 versículos depois que Paulo disse que nós vivemos escondidos com Cristo em Deus, lui dice non mentitevi gli uni gli altri. ele diz, né? Não dizei mentiras uns para os outros. E questo mentire non è una questione di dire le bugie, Né? E esse mentir não significa só ficar contando coisas que não são verdadeiras. ma vuol dire non vivete la falsità dell'uomo vecchio dopo aver ricevuto il dono del battesimo. A mentira aqui significa, né, viver a falsidade do homem velho depois do batismo. Per questo il battesimo non si conclude il giorno in cui noi l'abbiamo ricevuto. É por isso que o batismo ele não terminou naquele dia em que nós o recebemos. E per questo la sua comprensione aumenta nella misura in cui noi lo viviamo. Né? E também por isso a compreensão que nós temos dele vai aumentar na medida em que nós o vivemos. Ecco. Bene, faccio vedere un disegnino che di per sé lo faccio vedere sempre Padre Rupnik, ma siccome questa volta non l'ho fatto vedere, lo faccio vedere io. Mostrar para vocês um desenho aqui. Normalmente o padre Marco que mostra o desenho, mas como ele não mostrou dessa vez, eu vou mostrar. Allora, la Trinità ci perdona, no? Se la disegniamo un po' così. A Trindade nos perdoa se nós a desenhamos um pouco assim, se a desenhamos assim.
abbiamo detto che questo modo di esistere che vivono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è il modo di esistere che ci è donato con il battesimo. Né? Esse modo de existir da Trindade, que é o modo de existir da comunhão, das relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é este modo de comunhão que nos foi doado no batismo. Tutto quello che il Padre è, che ha, no? Vedete, tutto questo, lo dà al Figlio e lo dà allo Spirito. Né? Tudo aquilo que o Pai é, tudo aquilo que o Pai tem em si, tudo ele dá ao Filho e ao Espírito E Santo. siccome non si identifica con questo qui che lui tiene in mano, che possiede, Né? E assim como ele não se identifica com aquilo que ele possui, com aquilo que ele tem em mãos, perché lo dà tutto al Figlio e allo Spirito, por quê? Porque ele dá tudo ao Filho e ao Espírito. in questo stesso atto emerge la persona del Padre. Né? Naquele mesmo ato, a própria pessoa do Pai emerge. Tu sei, dunque io sono, emerge dalla relazione, non da quello che stringe in mano. Né? Tu és, então eu sou. Né? Essa relação emerge, né? Essa pessoa emerge da relação, não daquilo que ela tem nas mãos, daquilo que ela contém em si mesma. Allora, la persona è una realtà che emerge dalla comunione, è un'alterità che emerge dalla comunione. Então, a pessoa é uma realidade que emerge da comunhão, é uma alteridade que emerge, que surge da comunhão. Ecco, nel figlio c'è lo spazio per tanti figli. Né? No filho há espaço para tantos filhos. Ecco, e il padre vuole donare questa vita che che loro vivono, i tre vivono nella comunione trinitaria anche nel creato, anche nella creazione. Né? E o Pai, ele deseja doar esse modo de viver, essa comunhão de vida íntima da Trindade, também à sua criação. Il mistero della creazione è racchiuso nel mistero della generazione del figlio. Né? Então, todo o mistério da criação, ele está ali dentro do mistério da geração do Filho. Noi siamo chiamati a essere figli, no? Nel figlio. Né? Nós somos chamados a ser filhos no Filho. Ma questo uomo con il peccato rompe con questo modo di esistere. No? Né? Mas este ser humano, no pecado, ele rompe com essa maneira de existir. La vita da Dio ci viene in un unico atto come vita e come relazione. Né? A vida que nos vem de Deus, ela vem em uma única ação, num único ato, como vida e como comunhão, como relação. Ma se io taglio la relazione, Né? Mas se aí eu corto a relação fora, io divento un uomo morto. então eu me torno um homem morto. E dove va a finire Adamo? Nella tomba. Né? E onde é que Adão vai terminar? Né? Adão vai acabar no túmulo. E allora Dio comincia questa strada dietro all'uomo che lo porta fin dentro la tomba. No? Né? Então, ali... Questa strada dietro all'uomo che lo porta fin dentro la tomba. Né? Então, né, Deus ele vai perseguindo o homem nesse caminho que ele está fazendo na direção do túmulo, vai indo atrás dele nesse caminho. Il figlio assume tutte le conseguenze del peccato, entra nella tomba, O filho, então, ele assume todas as consequências daquele pecado e entra no túmulo. per obbedienza nella relazione con il padre, Né? Entra no túmulo por obediência naquela relação com o Pai. in modo che questa realtà che è frutto della mancanza della comunione, Né? De modo que aquela realidade ali, aquele túmulo que é fruto da falta de comunhão, lui proprio perché ci va nella comunione con il padre, o filho, exatamente porque ele vai até aquele túmulo na comunhão com o Pai, diventi assorbita dalla vita. No? né? Aquele túmulo então se torna absorvido pela vida. Ecco, allora, qui è dove ci porta il battesimo. Né? O batismo nos leva ali. Abbiamo detto appunto la tomba che diventa la stanza nuziale, no? Né? A gente falou sobre isso, o túmulo que se torna o quarto das núpcias. Che diventa il sepolcro vuoto. Né? O túmulo que se torna sepulcro vazio. Ieri era molto bello nello spettacolo che
l'indio battezzato era il risorto, no? Né? Ali ontem no espetáculo era muito bonito que o índio que foi batizado, ele depois era o ressuscitado. Era chiarissima questa cosa. Né? Era muito claro isso no espetáculo. Ma è da qui che comincia la vita battesimale. Né? Mas é exatamente dali que começa a vida batismal. La nostra vita cristiana comincia dopo il battesimo. Né? Nossa vida cristã começa depois do batismo. Deve morire una vita, Né? Uma vida precisa morrer, quella che noi ci vogliamo dare da soli, aquela que nós queremos dar-nos a nós mesmos, e comincia una vita che nasce dall'accoglienza della vita che Dio ci dà. né? E ali começa uma vida que parte do acolhimento da vida que Deus nos dá. Perché noi non siamo capaci di generare questa vita, Né? Porque nós não somos capazes de gerar essa vida. e questa vita è una vita di comunione, quindi nasce dall'accoglienza. E essa vida é uma vida de comunhão. E por isso, né, dizemos que ela nasce do acolhimento, da acolhida. Non c'è merito, Né? Não é questão de mérito. no? Non sono io che me la do perché sono bravo, perché faccio degli atti di religione, Né? Não é questão de mérito, não é eu que a conquisto porque eu sou muito bom, porque eu cumpro uma série de tarefas religiosas. ma è l'accoglienza grata di questa vita che Dio ci dà. Né? Mas ela é a acolhida gratuita, o acolhimento gratuito daquela vida que Deus me dá. Allora, per vivere la vita battesimale bisogna essere morti a questa vita che noi ci vogliamo dare da soli. Né? Para a gente poder viver, então, a nossa vida batismal, a gente precisa realmente estar mortos para aquela vida que nós queremos dar a nós mesmos. Ora, qual è il problema? Il problema è che invece noi tante volte mettiamo la vita cristiana qui, Né? O problema nosso é que a gente quer situar a nossa vida cristã ali. cioè non parte dal battesimo che noi accogliamo questa vita del battesimo, Né? Ou seja, a nossa vida cristã, a gente coloca ela não partindo do batismo, né, como acolhida daquela vida que nós recebemos no batismo. ma noi mettiamo le pratiche della vita cristiana Né? Mas a gente situa as práticas da vida cristã su una vita di cui noi vogliamo continuare a essere i proprietari e i protagonisti. a gente situa as nossas práticas da vida cristã com base em uma vida da qual a gente quer continuar sendo dono e protagonista. E allora facciamo della vita cristiana, della vita di fede, una religione. E assim que a gente faz da nossa vida cristã, da nossa vida de fé, uma religião. Qual è la differenza tra la fede e la Né? religione? Qual que é a diferença entre a fé e a religião? La fede è tu sei, Né? A fé é tu és. io riconosco te Eu reconheço a ti. e tu sei, dunque io sono. Né? E tu és, portanto eu sou. La mia vita dipende da te. A minha vida depende de ti. La religione è qualcosa legato ai bisogni dell'individuo. Né? A religião é algo relacionado à necessidade do indivíduo. È un bisogno naturale, É uma necessidade natural. come mangiare, come bere, come dormire. Né? Como comer, né? Beber, dormir. Ci sono tante cose della vita che io non riesco a controllare, Né? Existem muitas coisas na vida que eu não posso controlar. perché vengono i terremoti, vengono le malattie. Né? Por que que acontecem os terremotos? Por que que acontecem as doenças? Allora io devo pagare qualche tassa, qualche tributo, qualche assicurazione, Né? Então eu tenho que pagar uma espécie de imposto, uma espécie de tributo, de seguro, perché io possa continuare a mantenere in qualche modo il controllo di questa vita. né? Eu tenho que pagar alguma coisa para que de alguma maneira eu mantenha esse mínimo de controle sobre a vida. E io posso fare anche tanti sacrifici per questo, Né? E eu posso fazer até muitos sacrifícios por isso. però è perché io possa continuare a mantenere il controllo di questa Né? vita. Mas esses sacrifícios são feitos para que eu continue mantendo um controle sobre essa vida. Cioè io rimango un individuo. Né? Ou seja, eu permaneço um indivíduo. Ecco, non c'è questa accoglienza di questa vita. Né? Não existe aquela acolhida da vida nova. Ecco. Bene, allora la vita cristiana parte da qui. Né? Então, a vida cristã parte dali. E siccome questo è la Pasqua, Né? E assim como o ponto de partida é a Páscoa, vuol dire che la dinamica pasquale farà parte di tutta la vita che esce fuori
dal fonte battesimale. Né? Isso mostra para nós que a dinâmica pascal, ela permeia então toda aquela dinâmica de vida Battesimale. batismal. E anche la vocazione si capisce in questo senso. Né? E até mesmo a nossa vocação é compreendida assim. Se noi siamo immersi nella morte e nella resurrezione di Cristo, Né? Se nós formos imersos na morte e na ressurreição de Cristo, se noi sperimentiamo che Cristo ci strappa dalla morte e ci porta su, né? Se nós fazemos experiência que Cristo nos arranca da morte e nos conduz ao alto, da qui in poi la nostra vita che cosa sarà? dali em diante, então, a nossa vida, o que ela vai ser? Sarà assecondare quella parte di noi redenta, risorta, Né? A nossa vida vai ser dar ouvidos, aderir àquela parte de nós que foi redimida, perché includa nel suo dinamismo quella parte di noi che è ancora uomo vecchio e sta nella tomba. né? Nós vamos dar ouvidos e aderir àquela parte que foi redimida para que ela inclua cada vez mais aquela parte de nós que era a parte do homem velho que ficou no túmulo. Allora la vocazione è il cammino in cui io assecondo la mia vita nuova nata dall'acqua del battesimo. Né? Então, a vocação é o caminho através do qual eu vou aderindo àquela vida nova que me foi dada e acolhida no batismo. Perché assorba il mio io corruttibile. Né? Para que ela, então, vá absorvendo o meu eu corruptível. È la chiamata a uscire dalla tomba. A vocação é o chamado a sair do túmulo. Allora c'è una perfetta coincidenza tra la salvezza e la vocazione. Né? Por isso que existe uma perfeita coincidência, uma coisa, né, coincide com a outra, a vocação e a salvação, Tra la redenzione e la chiamata. a redenção e a chamada, e La- o chamado. La vocazione è la chiamata alla vita strappata dalla morte. Né? A vocação é o chamado àquela vida que foi arrancada da morte. Le vocazioni sono tante, no? Nella Ah. Chiesa. As vocações são muitas na igreja, Ma questo è l'unico modo di capirle. né? Mas este é o único modo de compreendê-las Il todas. Signore ci chiama dalla morte alla redenzione. Né? O Senhor nos chama da morte à redenção. La vocazione è per ognuno di noi la strada alla resurrezione, alla vita E a risorta. vocação para cada um de nós é aquele caminho ali para a redenção, para a ressurreição. Il passaggio dove io più velocemente, più globalmente passo dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Né? É a passagem através do qual eu passo mais rapidamente e mais globalmente do homem velho ao homem novo. Allora è chiaro, vedete, che per sentirsi chiamati, Né? Fica claro assim que para que nós nos sintamos chamados, per sentire la vocazione come la nostra via alla resurrezione, né, para sentirmos a nossa vocação como via para a ressurreição, noi bisogna sperimentare di essere peccatori e di essere morti nella né, tomba. a gente precisa experimentar que nós somos pecadores, que nós somos mortos e estamos num túmulo. E che noi siamo salvati, siamo redenti. E que nós fomos salvados, fomos redimidos. Bisogna sentire che c'è questa mano che ci tira fuori dalla tomba. Né? É preciso sentir que está presente aquela mão que pega o nosso pulso e nos tira do túmulo. Come Adamo ed Eva qui sopra, no? Né? Como Adão e Eva ali no mosaico. E forse ci sono stati tanti guai nella Chiesa, Né? E talvez, né, houve tantos problemas na igreja. perché tanti dicevano di essere chiamati, Né? Houve tantos problemas porque tantos disseram ter sido chamados. ma non hanno mai sentito il bisogno di essere salvati, di essere redenti. Né? Tantos se disseram chamados, mas nunca sentiram a necessidade de ser salvos, a necessidade de ser redimidos. Cioè non hanno mai sperimentato come in questa vita che veniva loro data nella vocazione, Né? Eles nunca experimentaram que naquela vida ali que foi dada a eles, né, na vocação deles, erano strappati alla morte, eles estavam sendo tirados, arrancados da morte. passavano dalla morte alla Eles vita, estavam passando da morte à vida. perché qui cambia l'atteggiamento. No? Né? É ali que muda, né, a atitude, ali muda o comportamento. Perché se il Signore mi strappa dalla morte, mi tira fuori dalla morte, Né? Se o Senhor ele me tira da morte, ele está me arrancando da morte. mi tira fuori dal sepolcro, Né? Se ele me tira, me chama para fora do sepulcro, in me nasce un'adesione a Lui né? Em mim nasce a adesão a Ele e nasce una e gratitudine. nasce um sentimento de gratidão. E allora
la vocazione di Dio su di noi, la volontà di Dio su di noi, Né? Então, a vocação de Deus para nós, a sua vontade para cada um de nós, non è un'idea, non è un progetto sulla mia vita. né? Não é uma ideia, não é um projeto que Ele tem para a minha vida. Tante volte noi nella Chiesa, non so qui, ma almeno in Europa, la vocazione tante volte si legge proprio come un progetto, no? Né? Não sei aqui no Brasil, mas na Europa, né, tantas vezes se diz, né, se vê a vocação como se fosse um projeto, Ma questo è un projeto modo, de Deus. è un modo sbagliato, o anche nostro, Ou, no? né, um No. ou mesmo um projeto nosso. Ma non è il progetto sulla mia vita che io faccio la Né? vocazione, Mas não é um projeto sobre a minha vida, né? Não é com base em um projeto que eu faço a minha vocação, ma è la via della salvezza, né? Mas a vocação é o caminho para a salvação, cioè la via dove Dio mi raggiunge nel mio male e mi strappa alla morte. né? É o caminho no meio do qual Deus chega até mim, até o meu mal e me arranca da morte, Senza questo quadro, né? Sem esse quadro, sem esse panorama, noi non rispondiamo alla vocazione, nós não podemos responder à vocação, ma si progetta la nostra vita, che è un'altra cosa. né? Mas a gente faz um projeto de vida, o que é uma outra coisa. Programmare la vita, fare della nostra vita una spesa per dei grandi valori, Né, programar a nossa vida, fazer da nossa vida uma doação, né, uma doação a partir de grandes valores. può essere anche una bella cosa, ma Né, non isso- è la vocazione. Isso pode até ser muito bonito, mas não é a vocação. Perché la vocazione è appunto assecondare questo risveglio in noi della vita nuova. Né, porque a vocação significa aderir a esse despertar em nós da vida nova. In modo che più velocemente, più globalmente, più integralmente riesca a coinvolgere quello che sono in questa vita nuova. Né, para que essa adesão ao despertar da vida nova, para que eu mais rapidamente, mais globalmente, mais integralmente, né, chegue a arriviar Che mi Né? ingloba in questa vita isso, nuova. né, No? que eu mais rapidamente seja englobado e chegue a esta vida nova, incluindo tudo aquilo que sou. E il ritmo della vocazione sarà quello della Pasqua anche E qui. o ritmo da vocação também vai ser o ritmo da Páscoa. Perché la realizzazione della vocazione starà nell'arte del morire per risuscitare. Né? Porque, né, a arte da vocação vai estar nesse morrer para ressuscitar. Vabbè. E perché io posso fare questo? Né? Por que é que nós somos capazes de fazer isto? Perché il battesimo mi ha così identificato con Cristo, Né? O batismo, ele nos identificou de tal modo a Cristo. lo Spirito è questo legame vivo e personale con la sua vita, Né? O Espírito é essa ligação tão viva e pessoal com a sua vida, che io la mia umanità la posso far morire in Lui, né? Que eu então posso deixar morrer a minha humanidade nele, perché in Lui la vedo non solo morta ma anche risorta. né? Porque lá em Cristo eu vejo, eu não estou só morto, mas eu também ressuscitei. Ecco. E questa è tutta la dinamica della vita battesimale. Né? No? E todo esse processo é a dinâmica da vida batismal. E il, fra virgolette, una parola brutta, risultato di questo Né? E, né, entre aspas, porque é uma palavra imprópria, né? O resultado de tudo isso, è persone che diventano simboli, né? O resultado são pessoas que se tornam símbolos, persone che non fanno vedere solo se stessi, né? Pessoas que não mostram só a si mesmas, ma che in loro si vede anche un altro. né? Pessoas nas quais nelas nós vemos também um outro. Chi vede me vede il Padre. Quem no? me vê o Pai. Ecco. E perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. Né? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Che le nostre opere non fanno vedere noi, ma fanno vedere questa vita che ci abita, il Padre, i volti dei fratelli, no? Né? Que as nossas obras não mostrem a nós mesmos, mas mostrem o Pai, mostrem o rosto dos irmãos. Questa è la vita cristiana. É esta a vida cristã. Non è un cappottino, un vestito che noi mettiamo sulla nostra esistenza naturale, Né? A vida cristã não é um casaquinho, né? Um véu que a gente coloca em cima da nossa existência natural. ma è la vita normale, questa vita dei 7 giorni
Né? Mas a vida cristã é a vida normal, é a vida dos 7 dias. compenetrata da questa bellezza dell'8º giorno. Né? No? Compenetrada, invadida pela beleza do 8º dia. Per questo io non conosco il Brasile, no? Né? Por isso, eu não conheço o Brasil. Ho visto, penso, 10 chilometri quadrati del Brasile Acho que eu vi assim, 10 quilômetros quadrados do Brasil. in 3 giorni, Né? quindi Em niente. 3 dias, então nada. Ma per me è stato molto bello avere esperienza di questa chiesa Né? Mas para mim foi muito bonito, né, ter a experiência aqui desta igreja, dove la pastorale in qualche maniera è concepita come far assaggiare un'arte della vita. né, na qual a pastoral ela é compreendida, ela é feita como dar a experiência, dar o sabor desta arte da vida. Non appunto un vestitino sopra la vita che è un'altra cosa, Né? Pastoral não como colocar um vestido, colocar um casaquinho sobre a vida, que a vida é como se fosse uma outra coisa. ma questa vita vissuta già alla luce della resurrezione. Né? Mas é tomar a vida vivida à luz da ressurreição. Allora la carpenteria, la scuola della cucina, Né? perché Então questa a è la vita, no? carpintaria, a escola de culinária, né? É esta a vida. Ecco, però insieme una bella liturgia, Né? Mas junto disso, uma bella liturgia, l'attenzione all'arte, né? A atenção, cuidado com a la arte, tele del mosaico, la scuola di musica. né? A escola de mosaico, a escola de música. Perché così l'arte non è un'estetica, Né? Assim se vê que a arte não é uma estética. la bellezza non è un'estetica, Né? A beleza não é uma estética. ma è proprio l'assaggio di questa vita alla luce dell'8º giorno. Né? No? Mas a beleza aqui é a provinha, né? O sabor daquela vida à luz do 8º dia. Bene, grazie. Così che...